Nós estamos com esse tema, eu tenho estudado sobre ele, não para pregar, mas para a minha própria vida. E eu costumo, quando eu estou estudando um tema, eu volta e meia eu prego, mas eu tenho um hábito de ler a Bíblia por temas. Eu pego um tema e estudo. Para mim tem sido muito bom para o meu aprendizado sobre as Escrituras. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e versículo 11. Só um instantinho antes da gente ler, eu queria que você entendesse o que está se passando com esse texto. Você sabe que quando a pessoa comete um crime, ela é punida, ela é penalizada, ela é julgada e sob os ditames da lei, ela fica reclusa, ela é tirada da sociedade. Mas essa mesma lei dá a este penitenciado, a esse preso, a esse detento dos seus feitos, uma porta de esperança, de um dia ele se ressocializar, voltar ao convívio da sociedade. Essa é a ideia da lei. Porque se alguém cometer um erro, este alguém será punido. Tem gente que passa 5, 10, e na lei brasileira ninguém pode passar mais do que 30 anos recluso. Na lei divina também é assim. Quando alguém erra, se alguém é julgado, e ele cai sob a ira de Deus, e Deus o julga, e ele é preso em uma penitenciária do seu próprio pecado. Israel peca contra Deus. Foi julgado por Deus, foi sentenciado. E a Babilônia, naquele tempo, do texto que a gente vai ler, foi o presídio do povo de Deus. Eles passaram 70 anos na prisão. Quem mandou o povo de Deus para a Babilônia? O próprio Deus. E eles passaram lá, criaram seus filhos. Seus filhos começaram a adorar outros deuses. Começaram a queimar incenso para os astros, a consultar os mortos, a comerem da comida babilônica. Eles inseriram na sua vida o costume da Babilônia. E isso era uma dor, uma tristeza para os pais que viam, mas eles estavam sendo penalizados pelo pecado. Em Jerusalém está Jeremias, o profeta. Ele escreve uma carta. Deus manda o profeta escrever uma carta. E essa carta é enviada para a Babilônia. Deus dizendo para eles que há uma esperança para esses presos. Que há uma maneira de voltar para o seu lar, para a sua casa, para o convívio do seu Deus, para a adoração, para a leitura da palavra, para as canções de adoração. Ainda há uma esperança. Essa carta é uma carta de clareza da sentença, mas sobretudo é uma carta que gera neles uma esperança. Há uma janela aberta, há uma promessa de retorno. E esse texto a gente pode dizer, vamos printar um texto desta carta e ler agora, que é a carta do profeta para o povo. Claro que Jeremias não está mais aqui hoje,
Mas a Babilônia, ela é o sinônimo. Aliás, a Babilônia, ela é o retrato da vida mundana. E há muitos presos dos seus pecados. E há muitas pessoas vivendo na Babilônia. Que não há mais na sua casa a adoração a Deus. Não há mais no seu convívio os louvores, a palavra de Deus. Há muitas pessoas presas. Mas nessa noite Deus vai remover a prisão. E Deus vai trazer esperança para você e para mim. E para a nossa casa e para a nossa descendência. E nós veremos a nossa descendência adorando a Deus, o Deus de Israel, para sempre. Dê um aplauso à sua geração. Deus diz assim, usa o profeta e diz no versículo 11: eu é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Jeremias continua escrevendo: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há uma versão que diz, para dar a você uma janela de esperança. Versículo 12 diz assim: a partir desse tempo, Deus está dizendo, vocês me invocarão, passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí ele continua dizendo, o profeta está lá, o escriba redigindo a palavra profética. Deus está falando ao seu povo no cativeiro, aqueles que Deus tinha mandado para a prisão, na penitenciária. Ele está dizendo, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e trarei vocês de todas as nações, e dos lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse é o texto da carta que nós estamos lendo desde domingo. E aí a gente gerou esse tema, eu criei esse tema falando sobre a trilha de Deus, o pensamento de Deus, o caminho de Deus. Quem está com o coração aberto para receber uma palavra hoje, nessa noite? Então diga, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Isso. Diga, Espírito Santo, o meu coração é seu. Muda a minha sorte. Muda o meu coração. Diga, Espírito Santo. Pode falar com ele está escutando. Diga, Espírito Santo. Diga mais forte, Espírito Santo. Eu quero encontrar o Senhor. Amém. Esse caminho de Deus, dessa trilha de Deus, eu queria começar com uma ilustração que talvez você já conheça, mas ela cai bem aqui. Diz que um homem chegou em um lugar e ele iria para uma aldeia muito importante, mas essa aldeia não entrava carro, nem bicicleta, só entrava a pé. E passava por lugares muito remotos, perigosos. Mas ele chega numa cidade, num povoado, e ele vai buscar um guia para levá-lo à aldeia. Ele chegou à primeira pessoa e disse, você pode me levar à aldeia X, conhecida por todos? Ele disse, posso. Ele pergunta, você conhece a aldeia? Ele disse, não. Você conhece o trajeto? Ele disse, não. Esse homem então não contratou os serviços dele. E esse
homem que estava indo para a aldeia encontra uma segunda pessoa e pergunta: você pode me levar à aldeia? Ele disse: posso. Você sabe onde fica a aldeia? Ele disse: não. Você conhece o caminho? Ele disse: eu conheço uma parte do caminho. Aí ele disse: se você também não me serve. Ele chega numa terceira pessoa e pergunta: você pode me levar à aldeia? Ele disse: posso. Você conhece o caminho e a aldeia? Ele disse: meu senhor, eu moro na aldeia. E assim ele foi para a aldeia com esse homem. Moral da história: qual é o caminho de Deus? Qual é a trilha de Deus? Jesus é o caminho de Deus, Ele é o caminho perfeito. Em João, no Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Então, se a gente está falando da trilha de Deus, a gente está falando de Jesus. E nós vamos caminhar por esse caminho. Nós vamos andar por esse caminho. E nós vamos chegar ao destino que Deus planejou para todos nós, que é o destino eterno no trono de Deus. Jesus é o caminho. Diga comigo: Jesus é o caminho. Então a trilha de Deus é Jesus. Mas o profeta, voltando ao texto do profeta, no versículo 11, ele diz assim, no versículo 12, aliás, diz assim: então me invocareis. Essa parte aqui ela é importante. Passareis a orar a mim. Deus está dizendo que aqueles escravos não tinham hábito de oração. Que a partir da libertação, eles passariam a orar. Então, a primeira verdade nesse texto é que nós precisamos construir uma relação com Deus. Por que aquele povo estava preso na escravidão? Porque eles não tinham uma relação com Deus. Eles não construíram uma oração. E hoje, se você perguntar quantas pessoas têm um hábito de oração diariamente, você fica decepcionado, porque a maioria das pessoas não ora. Não busca Deus. Ele disse: no tempo de libertação, você vai construir um novo hábito de oração. A oração é falar com Deus. Então hoje Deus está dizendo para nós que Ele está trazendo você para esse tempo de oração. Porque no caminho precisa-se de orar. Eles não tinham o hábito de oração. Se você parar um momento para orar, se a gente ficar 10 minutos orando, você percebe que a maioria das pessoas silencia porque elas não têm o hábito de orar. Esse hábito de não oração, esta ausência desta relação com Deus, é uma relação de opressão, é uma relação de cativeiro. Deus quer tirar você do cativeiro e fazer de você um homem de oração, fazer de você uma mulher de oração. E você vai construir esse relacionamento com Deus. Na trilha de Deus, precisamos orar. Diga para quem está do seu lado: esse é o tempo de construir um hábito de oração. Um aplauso ao Senhor para aqueles que vão orar. O povo era escravo na Babilônia. Tinham hábito babilônico. Tinha cultura babilônica. Não orava a Deus, mas a partir de agora, como livres, constrói-se um novo hábito de oração. Falar com Deus. Os dias eram como os dias de qualquer um babilônico. Era um servo de Deus na Babilônia. Ele não tinha o hábito de orar, porque a cultura babilônica já tinha consumido ele.
E às vezes nós somos consumidos por esse tempo e a gente não constrói esse relacionamento. Deus está chamando você para esse tempo de oração. Deus está chamando você para você investir o seu tempo nessa relação com Deus. Deus quer que você fale com Ele e Ele quer falar com você também. Que essa noite você comece a ouvir a Deus, o Deus de Israel. No caminho se constrói. Então esse texto que ele diz assim, passareis a orar a mim. Era o que o profeta estava redigindo e dizendo para o povo e que diz para nós nessa noite. Há um outro versículo que eu gostaria de ler com você. Só um momentinho. Só um instantinho. Ainda no versículo 13, ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis. E aí ele diz assim, aliás, o versículo 12 ainda, agora eu encontrei. Ele diz, achar-me-eis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. No versículo 12, no final, diz assim, eu vos ouvirei. Você já considerou a ideia que a gente tem que ter a convicção de que Deus nos ouve? É difícil você lidar com o silêncio de alguém. Quando você aproxima de alguém e essa pessoa não te dá uma resposta. O silêncio de Deus, ele é mortal. Eles viviam no cativeiro e eles tinham um silêncio de Deus. Eles lidavam com o silêncio de Deus. Deus não falava com eles. Quando essa carta chega, é uma resposta de que Deus estava ouvindo aqueles homens e mulheres. Quando a gente ouve Deus, a gente começa a construir uma história com Deus. Por exemplo, o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, Samuel. O homem que um dia, o rei Davi, um dos reis mais famosos da humanidade, inclinou sobre ele e ele ungiu o rei. Quem foi esse homem? Samuel, o maior juiz de Israel e profeta. Mas a história dele começou quando ele ouviu a voz de Deus dizendo assim, Samuel. E ele foi até Eli, o sacerdote, e disse, o senhor está me chamando? Ele disse, não, ele volta para o leito. De repente, a voz repete e diz, Samuel. Igreja de crente assim, tem muito Samuel, Mateus, Marco, Lucas. Segunda vez, Samuel. Ele foi até o velho Eli e disse, o senhor me chamou? Não. Terceira vez a voz diz, Samuel. Aí, o sacerdote velho que não via a Deus, disse assim, olha filho, quando essa voz te chamar novamente, você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Era um garoto, 13 anos talvez. E aí de novo Deus disse assim, Samuel. Aí ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. E Deus pega aquele garoto, como Deus acredita nas pessoas. Aquele garoto disse assim, eu estou te levantando como profeta em Israel. Você será um grande, você vai ungir reis. E ele começa, o próprio Deus, a profetizar sobre a vida de Samuel. E todos os dias de Samuel foi uma história tremenda daquele homem. Mas quando começou? Quando ele ouviu a voz de Deus.
Dê-me ouvido, Senhor, para ouvir a tua voz. Seja numa canção, às vezes a canção dos céus, a canção da minha vida, da minha fé, não me apetece mais. Eu começo então a ter ouvidos para as canções do mundo. Eu tenho ouvido para as canções de Babilônia. Eu não tenho mais ouvidos para as canções de Deus. Há muita gente que não está ouvindo Deus. Deus fala através dos profetas. Deus fala através de sonhos. E Deus usa aqui, ele diz assim: vocês vão passar a orar a mim, mas muito mais do que você construir um hábito de oração, eu vou ouvir vocês. Eu vou abrir o espaço na minha agenda para receber vocês, o clamor de vocês, e vou mudar a sorte de vocês. Então Deus está dizendo para nós nessa noite: eu vou abrir um espaço no trono e vou ouvir a tua voz no trono. Eu vou ouvir a sua dor. Eu vou ouvir o seu clamor e eu vou te tirar do cativeiro. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Não sei se você está entendendo a palavra. Há muita gente no cativeiro. Tem gente que não tem mais ouvido para as coisas de Deus. Então Deus está dizendo: na Babilônia, seus ouvidos estão tapados. A nossa relação está bloqueada. Eu vou ouvir vocês e vou mudar a sorte de vocês. No versículo 13 ele diz assim: quem está acompanhando comigo, diga amém. Quem está sendo ministrado nessa noite pela palavra de Deus, dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra, diga aleluia, diga glória a Deus. Ele diz assim: buscar-me-eis. Eu gosto dessa linguagem rebuscada, né? Imagine se a gente pudesse falar o tempo todo assim, com essa eloquência. Buscar-me-eis e me achareis. Essa expressão, me achareis. Quando, Senhor, que eu te acharei? Quando você me buscar de todo o seu coração. Quando você estiver empenhado comigo totalmente. Então, a expressão me achareis, no versículo 13. Me achareis. Tem gente que não está encontrando Deus, está encontrando um ídolo. Tem gente que não encontrou mais Deus, ele está encontrando um ídolo, seja evangélico ou não. Ele está encontrando outras coisas. Tem gente que não está encontrando Deus, está encontrando razões para a vida evangélica. Mas Deus quer ser encontrado por você. Deus não quer ser encontrado só aqui no templo. Deus quer ser encontrado por você na madrugada. Deus quer ser encontrado por você na rua, orando a Ele. Ele diz: você vai me buscar e você vai me encontrar. Porque tem gente que não achou Deus. Quando nós não achamos Deus, nós achamos razões das mais diversas para a vida. Mas eu preciso achar Deus. Essa carta, esse print da carta do profeta, é uma coisa muito interessante. Deus está dizendo: vocês estão em Babilônia, vocês se aculturaram. E se você ler a história, eu já o fiz, você vai ver que 50 mil judeus apenas voltaram. A maioria esmagadora dos judeus foram engolida pela cultura babilônica. Eles não quiseram voltar. Eles não quiseram mais adorar a Deus. Eles foram consumidos pela cultura. E há muita gente sendo consumida pela cultura do mundo. Não está encontrando Deus. Deus, Ele quer ser achado. Mas Deus só é achado quando Ele é buscado de todo o coração. E quando a gente busca Deus de todo o coração, a gente vence todos os obstáculos para encontrar Deus. Porque Deus está sumido? Tá.
Existe um mundo espiritual que muita gente não encontra, não vê. O sobrenatural a gente não vê. Aqui onde estou, onde você está, tem anjos de Deus aqui nesse lugar. Mas a gente não está vendo. Mas tem, porque ele disse, o anjo do Senhor habita ao redor daquele que teme. Então, há muitos anjos aqui nessa noite. Há anjos de Deus. Quando você sai no seu carro, você pega o Uber, ou você vai a pé para casa, o anjo de Deus está do seu lado te protegendo. Se você ama a Deus, se você busca a Deus. Eu já falei trilhões de vezes da experiência que eu tive quando apareceu alguém do céu na UTI. Que coisa gloriosa e amedrontadora é você ver as coisas de Deus. Não tem como a gente explicar com o nosso vocabulário, ou com nossa reação humana, com as nossas emoções, com o nosso conhecimento teológico, com a nossa finitude, com a capacidade de compreender um Deus tão grande, as dimensões divinas. Mas Ele está dizendo, eu sou um mistério, Deus é um mistério. Deus não é uma coisa que está aí para qualquer um. Deus é um segredo. Por isso que ele diz assim, vocês na Babilônia não estão me encontrando, mas eu vou permitir que vocês me encontrem. E eu vou trazer para você. E no final, ele diz assim, vocês vão me achar quando buscar de todo o coração. E eu vou mudar a sorte de vocês. Como assim mudar a minha sorte? A vida de miséria, o cativeiro, o tempo da sua pena, chegou o tempo de serem absolvidos pelo Todo-Poderoso, e eu vou tirar vocês da Babilônia, e vou trazer vocês para Jerusalém, trazer vocês para a tua casa, para o lugar da adoração, e vocês vão entoar cânticos a mim. E eles voltaram, eles tiveram suas sortes mudadas, e Deus nessa noite está dizendo para nós, eu quero ser achado por você, e eu quero mudar a tua sorte, eu quero mudar a sorte da tua vida, eu quero mudar a sorte da sua família, eu quero mudar a tua sorte, eu quero tirar você da Babilônia, eu quero trazer você para Jerusalém, eu quero trazer para você onde emana a palavra da profecia, aonde está o trono de Deus, a adoração. Deus está dizendo, eu trago você para perto de mim. E vou proteger vocês. A quem Deus está dirigindo? A um povo que havia se rebelado. Porque o pecado é assim. O pecado é o crime contra a lei de Deus. E quando comete-se um crime, o diabo é o acusador diante de Deus. Ele acusa. E diante desse pecado há emitido da parte de Deus um juízo sobre as pessoas. E elas são levadas para um cativeiro na vida. Como é que se sai desse cativeiro? Invocando a Deus pelo sangue de Jesus. Jesus já morreu na cruz. Ele é o caminho. Ele quebrou toda a força do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive debaixo da força do pecado. Deus está dizendo que acabou o tempo do cativeiro. Acabou o tempo da escravidão. Acabou o tempo do silêncio. E você vai ouvir a voz de Deus. Então essa noite Deus vai aparecer a você e vai falar com você. Deus vai aparecer em sonhos a você. Na sua oração Deus vai aparecer a você. Você vai ouvir a voz de Deus como Samuel. E Deus vai te dar direção. E Ele vai mudar a tua sorte, se você quiser. Quem está entendendo a palavra, dê um aplauso ao Espírito Santo nessa noite. Nós estamos falando do caminho de Deus, essa trilha que a gente segue, o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, é Jesus. Jesus é o caminho perfeito. Anda no caminho. Ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo.
E Ele será o guia nessa trilha. Ele será aquele que vai te guiar, que vai falar com você, que vai falar aos teus ouvidos. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje a gente não precisa mais do profeta como Samuel, como na época de Jeremias, esperar aquela carta, pessoas andarem quilômetros e quilômetros a pé, levando um texto profético até chegar. Hoje a velocidade de Deus, o Espírito de Deus fala a cada um de nós, em todo lugar que nós invocamos o teu nome. Então o Espírito de Deus é a própria carta de Deus em nós. E Ele fala para você nessa noite, para mim também, para todos nós. Chegou o tempo, o fim do cativeiro da Babilônia. Chegou o fim do mundo na sua vida. E hoje você está entrando na rota de Deus. Você está tirando tudo aquilo que é Babilônia, da cultura da Babilônia, a cultura do mundo, os hábitos da Babilônia. A Babilônia tem hábito. Você sabe que a sociedade tem hábito. As cidades têm hábitos. E nós somos inseridos nesse hábito da sociedade. As famílias, elas constroem hábitos, elas constroem uma cultura. E nós somos inseridos nessa cultura desde pequeno. É difícil você desconstruir a ideia do Papai Noel na mente de uma criança. Para ela, ele existe. Porque é uma cultura que está impregnada em nós. E há muitas outras coisas que estão enraizadas em nós. E que essas coisas ferem a Deus. E eu estou dizendo que o Espírito de Deus vai dizer: eu vou ser encontrado por você. Você vai orar e eu vou te responder. Então amanhã cedo, você vai dobrar seus joelhos. Antes de qualquer coisa. Mesmo com sono. Mesmo com uma aparência ainda não trabalhada de manhã. É só você e Deus. Mesmo ainda meio sonolento, mas esse é o tempo da gente falar com Deus. Seja de joelhos, seja sentado, seja andando. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Todos os homens que construíram uma história com Deus, eles ouviram a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Ele está dizendo que o hábito de dobrar os joelhos é o hábito de alguém que saiu da Babilônia. O hábito de orar e buscar a Deus e ouvir a voz de Deus é aquele cujo cativeiro acabou. Então hoje nós declaramos que todo cativeiro chegou ao fim da nossa vida. Porque Jesus levou na cruz todo o cativeiro. Jesus levou na cruz todo o nosso pecado. Jesus levou na cruz todas as nossas mazelas. Jesus levou na cruz todos os nossos erros. E hoje eu me rendo a Ele.